Bom, primeiro de tudo, bom dia pessoal, desculpa aí pelo atraso, realmente eu tive dificuldade de conectar aí a nosso recurso de conferência. Meu nome é Jorge Mendes, eu sou engenheiro de sistemas aqui da Fortinet, baseado no Rio de Janeiro, e como o Clério falou, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre a Fortinet, depois vamos falar sobre o FortiGate, FortiWi-Fi, FortiAuthenticator, FortiWeb, e vamos fechar aí passando para o Clério falar sobre alguns estudos de caso da Brasline na área de educação. Bom, primeiro de tudo, a Fortinet é uma empresa que foi fundada em 2000 pelo Michael Xi, partindo do princípio que para proteger redes e sistemas contra ameaças de segurança, as soluções precisariam ter conhecimento profundo sobre o tráfego de rede e como as aplicações funcionam, né? O que nós chamamos de inspeção profunda de pacotes. Né? Combinado com o fato dos requisitos de banda serem sempre crescentes, né, eles anteveram que o design dessa nova arquitetura de segurança era necessário para os firewalls. Né? Desde o nosso início, nós projetamos nossos ASICs customizados. Né? ASICs são chips que fazem funções especializadas de segurança e de tráfego de rede, tá? E por serem especializados eles conseguem um desempenho superior às CPUs tradicionais. Tá? Os recursos de engenharia exigidos nesse projeto de ASIC é muito grande, principalmente associado à pesquisa, desenvolvimento e teste. Uma vez que esses ASICs são projetados, testados, né, a produção em si dele é barata, né, o que assegura aí o nosso custo-benefício bem vantajoso comparando a outros fabricantes aí. Nós gerenciamos nossas finanças de uma forma bem conservadora, de forma a manter um crescimento sustentado, ao mesmo tempo que a gente garante recurso disponível para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, os gráficos aí mostram um crescimento bem grande, bem acentuado aí na última década em relação à Fortinet. Nós estamos aproximadamente aí quase completando 15 anos no Brasil, né, e sempre crescendo em termos de pessoas, né, em termos de mercados atingidos, etc. A Fortinet é uma empresa global, ou seja, ela tem escritórios, tem representantes em diversos países, nos cinco continentes, né? E centros de pesquisa são espalhados também. Então, toda vez que um novo produto é desenvolvido, ou uma nova vacina de antivírus, ou uma nova vulnerabilidade é descoberta, né? Isso é automaticamente atualizado para os nossos centros de distribuição desses updates de rede, né? Que vão alimentar os dispositivos de segurança. Também a gente tem centros de suporte espalhados, né, por todo o mundo aí. Então, aqui na América Latina, nós temos um suporte que atende tanto em inglês, como em espanhol, como em português. A língua oficial é inglês, mas à medida que o tempo passa, a gente vai incluindo aí recursos que falam tanto espanhol como português também. Tá? Bom, o portfólio da Fortinet é bastante amplo, né? A gente pode identificar aí áreas, né, em TI que a gente tem uma presença bastante forte. Começando aí pelo data center, onde nossas soluções protegem os sistemas, né, e as aplicações que são armazenadas dentro de um data center. A gente vai falar um pouco mais sobre, por exemplo, o FortiWeb, que é um firewall especializado para proteção de servidores web, né? Mas também a gente tem FortiEmail, proteção de inbound, outbound de e-mail, incluindo anti-spam, anti-phishing, anti-malware, a integração com sandboxing, que nós vamos ver também.
O FortiADC, que é o balanceador de tráfego entre servidores para garantir disponibilidade e desempenho das aplicações, né? Incluindo funcionalidades como SSL offloading, compressão HTTP, distribuição de carga entre diferentes data centers geograficamente separados, né? A gente tem soluções para campos também, como o Sandbox, como a própria solução de wireless, que a gente vai dar uma olhada mais a fundo durante essa conferência. Soluções de vigilância também, como a FortiCamera. Soluções de telefonia corporativa, como o FortiVoice, nós já temos casos aqui no Brasil. E soluções industriais também. Muitas soluções de telemetria, utilizando o protocolo SCADA, nós conseguimos prover segurança para esse tipo de sistemas, né? E também soluções de gerência, né? Como o FortiAnalyzer, o FortiManager e algumas versões deles em cloud, né? Com um preço, uma solução bastante, com um custo-benefício bastante interessante. Solução de gerência de identidades também, o Forti Authenticator, como a gente vai ver também durante essa apresentação. Bom, voltando aqui à questão do FortiGuard, né? FortiGuard é uma organização global da Fortinet dedicada à pesquisa sobre novas ameaças e confecção de update de segurança para essas novas ameaças. Diversos produtos nossos usam esses updates, né? E se beneficiam dessa atualização constante que nós provemos, né? Não está não somente relacionada a pesquisa de vulnerabilidades também, mas, por exemplo, a gente pode ver a classificação de websites, né? Então, na sua organização, na sua empresa, se você quiser bloquear o acesso dos usuários a determinados sites, como, por exemplo, pedofilia ou pornografia, coisa do gênero, nós fazemos esse trabalho de pesquisa, de classificação dos websites, né? E dentro das políticas de segurança de vocês podem escolher ou não bloquear determinados tipos de conteúdo, tá? Serviço de reputação também, nós identificamos na internet endereços IPs, né, que são reconhecidos aí para gerar spam, gerar vírus, né, e automaticamente você pode bloquear esses IPs, né. Esse é um trabalho corporativo, né? Como eu falei, uma vez que uma determinada vulnerabilidade é descoberta em um país, né? Nós estudamos como ela funciona, né? E ao mesmo tempo provemos a vacina para isso, né? E automaticamente essa vacina é distribuída para todos os outros dispositivos, né? Que estão sob o contrato aí da Fortinet, tá? Isso funciona 24/7, né, durante todo o ano. E é importante aqui, Salina, enfatizar que isso tudo é feito dentro da nossa casa, né? Nós não dependemos de terceiros para desenvolver esses módulos, né? Diferentemente de outros fabricantes que fazem integração entre diversos fabricantes aí e ficam vulneráveis, né? Sempre que um dessas partes, né, da solução por algum motivo falha ou até mesmo por razões financeiras. Então vamos entrar um pouco no FortiGate, FortiWiFi, vamos falar um pouco dessa solução. Bom, FortiGate é uma solução de UTM, Next Generation Firewall, que pode ser aplicada em diversos ambientes aí. A gente começando aí pelo número 1, pode ser instalada em pequenos sites, né, distribuídos, uma solução muito prática aí para o pessoal de varejo, de retail. A gente pode, de acordo com o número 2 aí, a gente pode ser o firewall de borda também, firewall tradicional, que protege a organização contra ataques externos.
e prover um acesso seguro aos usuários da rede corporativa. Esse seria o número 2. Número 3, aí, uma nova tendência que a gente está enxergando de Internet Internal Segmentation Firewall, né? Seria um firewall utilizado na rede local, em função aí do nosso desempenho, né, em termos de throughput, em termos de vazão de tráfego, nós conseguimos atingir na rede interna performances bem parecidas ou até superiores de switches de nível 2. Então, essa aplicação de internal firewall, ela identifica também ataques que se originam da rede interna, né? Não somente aqueles vindos da internet, mas também com a possibilidade de identificar ameaças internas, né, e proteção contra essas ameaças internas também da rede. 4 e 5, aplicações para data center, né, tanto em máquinas físicas como máquinas virtuais também, diversas plataformas. Aplicações em nuvem também. A gente hoje tem licenças que funcionam no serviço de nuvem da Amazon, por exemplo. Né? E por último, aí, não menos importante, soluções para carriers. Né? Hoje, algumas operadoras, tipo TIM e Vivo, usam nossas soluções no backbone delas, né? Para proteger a infraestrutura de 4G e de 3G delas. Né? Então, aqui a gente pode ver que o FortiGate é uma plataforma universal, que pode ser utilizada em diversos ambientes, né, diversos tamanhos, né, e o mais importante de tudo é que é um software único, é uma única interface de configuração, ou seja, se você aprende a manipular em um pequeno equipamento de retail, é o mesmo conhecimento que você tem para operar num equipamento de data center. Tá? Isso ajuda bastante aí o conhecimento da solução. Bom, uma dos pontos chaves aí é a questão da integração, né? Antigamente a gente via muitas instalações, né, de empresas, de organizações, que no tocante à segurança tinham diferentes sistemas para fornecer diferentes tipos de serviço, né? Com o FortiGate a gente consegue integrar todas essas funções de segurança em um único appliance através de uma única interface. Uma interface bem simples para ser configurada e que inclui todas essas funcionalidades que estão aí. Ou seja, então, se você, por exemplo, tiver dificuldade em renovar sua licença de WebSense, né? Você pode começar um projeto utilizando só o filtro web, né? E depois habilitar outras funcionalidades de segurança aí relacionadas que podem ser agregadas, né, à rede. E um ponto importante aqui é que o FortiGate ele vem incluído já em si um controller Wi-Fi, né? Ou seja, uma vez que você adquire o FortiGate, você já tem uma controller Wi-Fi. Se você quiser iniciar um projeto de rede wireless, né, seria só você adquirir os access points para compor essa rede. Tá? Aí um pouco de tendências do que a gente tem visto no mercado em relação a redes sem fio, né, que é um dos temas da nossa conversa de hoje. A migração para o 802.11ac, né, que é uma rede aí com maiores velocidades, é uma evolução aí do ABG, do N, e agora chegamos à geração AC aí, que a gente tem participado de alguns projetos, né? A tendência aí de bring your own device, principalmente em escolas e universidades, muitos alunos já têm um tablet, né? E eles muitas vezes gostam de
acompanhar as aulas, ou acessar conteúdo, matérias, através desses dispositivos, né? Então, nós temos soluções também de Bring Your Own Device que permitem, né, a integração desses dispositivos à rede corporativa, à rede da universidade ou da escola, de forma ainda assim a proteger o conteúdo corporativo, né, e entender como esses dispositivos aí funcionam, identificando inclusive ameaças dentro desses dispositivos. Uma terceira tendência que nós observamos aí é o gerenciamento de toda essa infraestrutura a partir da nuvem, né? Principalmente aí para as soluções de retail, isso tem funcionado bastante. Uma autenticação através de diversas comunidades, ou seja, hoje a gente tem soluções específicas, por exemplo, para utilizar a autenticação utilizando credenciais do LinkedIn ou do Facebook, por exemplo. Então, através dessas credenciais, a gente consegue identificar a pessoa que está utilizando a rede, né? E posteriormente, né, através de scanning, né, nesses perfis nas redes sociais, descobrir os interesses, preferências desses consumidores, né? E isso pode ser utilizado de diversas formas aí. A questão aí de Service Levels Enforcement, tanto a nível de serviço, né, de TI, como a nível de desempenho de rede também. Por exemplo, hoje em dia, muitas redes wireless são projetadas para suportar a convivência entre serviços de voz e de dados, né? E por último, aí não menos importante, a solução de presença analítica, né? Hoje em dia, essa solução tem sido estudada aí por shopping centers e grandes lojas de varejo para entender o perfil dos usuários, né? Por exemplo, shoppings, determinando qual área de concentração que os visitantes mais visitam, né? Por exemplo, para ajudar a locação, descobrir qual é o valor assim justo, né, para aluguel de lojas, né? Pode ser também utilizado para a área de universidade. Você pode acompanhar no mapa, uma vez que o usuário, que o aluno tenha um smartphone, é possível fazer um estudo de localização, onde esses alunos se concentram, né? Enfim, e tentar descobrir aí padrões de comportamento dos alunos. Bom, de acordo com o estudo realizado aí pela Fortinet em diferentes regiões onde nós atuamos, a rede wireless ainda hoje assim, tem um ranking de a maior vulnerabilidade, né? A gente pode ver aí em seguida a questão do endpoint, né? Muitas vezes associada aí a códigos maliciosos, em relação aos vírus, né? Roubo de identidades, mas ainda assim as redes wireless, né? No mundo corporativo ainda apresentam o ponto mais vulnerável aí. É, um, é, um, parece ser uma tendência, né, que se confirma aí entre diversas regiões, onde foram feitas essas pesquisas conosco. Aqui, voltando ao nosso diferencial, né, nós integramos em uma mesma plataforma tanto a parte de segurança como a parte de controle de wireless LAN, né? E não são features básicas de wireless LAN. A gente tem features bastante avançadas aí que são empregadas em redes corporativas de grande porte, tá? Nós identificamos access points não autorizados, inclusive temos capacidade de bloquear ataques vindos da própria wireless LAN através de dispositivos de
Wireless Intrusion Detection System. Nós temos capacidade de fazer Captive Portal, ou seja, para que um usuário tenha um acesso à rede corporativa ou à rede da universidade ou da escola, ele primeiro tenha que se autenticar, né? E essa autenticação pode ser utilizada através de credenciais já disponibilizadas, né, em sistemas corporativos, já, por exemplo, se o aluno já tem, por exemplo, um portal web que ele pode acessar de casa com um número de inscrição e uma senha, essa mesma credencial pode ser utilizada no campus para acessar a rede wireless do campus, né? Enfim, tem uma série de funcionalidades aí, não pretendo entrar em detalhes, mas gostaria que vocês entendessem essa mensagem, né, que nós temos em nossos equipamentos sistemas bem avançados, tecnologia wireless. Bom, recentemente nós adquirimos a Meru Networks, eles não tinham muita presença aqui na América Latina, mas enfim, está sendo integrado ao nosso portfólio. Não temos, isso foi uma integração recente, a gente não tem muito detalhe ainda de como vai se desenrolar essa integração aí, mas basicamente hoje nós oferecemos três tipos, né, de solução wireless, né? Primeiro seria a infraestrutura particular, a infraestrutura tradicional aí, voltada aí para as empresas que estão interessadas em iniciar o projeto wireless, mas sem tocar na segurança ainda. Seria basicamente a solução da Meru Networks, tá? Está sendo integrado ao nosso portfólio. A gente deve ter updates aí à medida, até o final do ano, né, de como vai ser isso integrado ao nosso portfólio definitivo. A solução integrada, que é a solução, assim, digamos, mais tradicional da Fortinet, né, onde nós temos a segurança e o controller integrados no mesmo sistema, né. Esse controller, por sua vez, controla os APIs aí, o roaming de usuários, né, potência de sinal, identificando ataques, né, e vulnerabilidades. E um terceiro deployment, né, que a gente tem visto aí com um número cada vez mais crescente, que seria o gerenciamento na nuvem, né? Ou seja, a partir de um console na nuvem, esse console pode gerenciar as access points em diversas localidades. Ainda assim, esses access points, na verdade, não são access points, são Fort Wi-Fi, né? É o FortiGate integrado a uma antena, né? Então, aí um pouco mais da solução de infraestrutura, incluindo tanto soluções para indoor como outdoor, né? Soluções aí, digamos, instalado ao tempo, ao clima, e mais voltadas para alta densidade, né? Desenvolvimentos de alta densidade, bastante flexível, né? E assim para decisões de compra que não envolvem segurança ainda. Tá? A segunda como eu falei, é da própria Fortinet, de acordo com o número de access points, de acordo com o número de usuários, são projetados os FortiGates que vão atender os requisitos, né? E como eu falei, também inclui soluções indoor, outdoor também, e soluções na qual a antena é integrada ao próprio FortiGate. Né? E por último aí a solução em cloud, né? O qual a partir de um único console na nuvem você consegue gerenciar diversos pontos de acesso aí da rede.
Isso também é uma solução bastante interessante para a empresa que não tem muito budget inicial. Ele compra somente esses FortiGates, são bem pequenos, têm um preço bastante acessível, né? E a gerência deles todos é feita a partir da nuvem. É uma licença que já vem integrada. Um dos diferenciais dessa solução que nós temos em nuvem, existem outras soluções no mercado, mas o grande gap assim que nós identificamos é que nós temos integrado a solução de segurança, né? Ou seja, você tem uma solução com um excelente custo-benefício, que inclui, além do acesso Wi-Fi, soluções avançadas aí de segurança, como IPS, antivírus, é, proteção contra bootnet, filtragem URL, para bloqueio de sites indevidos aí pelos usuários, e o controle de aplicações também. Você consegue, por exemplo, visualizar quem está utilizando Skype, quem está utilizando Facebook e coisa do gênero, para você ver como a sua banda, né, como sua capacidade está sendo utilizada, né, na internet, né, como esses usuários estão utilizando as aplicações. Né. Aí, basicamente, como funciona a solução em cloud? Existe o FortiCloud, que é um portal. Se vocês digitarem www.fortecloud.com, vocês têm acesso ao demo, né? Tem um demo aí que vocês podem ver o tipo de relatório, o tipo de administração que pode ser feita. Isso está na internet. Através da internet, o FortiCloud interage com um switch, um FortiSwitch PoE, que alimenta os access points, né? E faz o push, né, das políticas aí necessárias de segurança, né? E esse switch PoE também pode ser utilizado para alimentar os access points, né? Então você vê aí como funciona os dados em si, o controle e o gerenciamento, né? Basicamente, o gerenciamento vem todo da FortiCloud, né? Que utiliza o switch, né, para expandir, né, para retransmitir esse gerenciamento aos outros pontos de acesso. E nós temos também, para soluções um pouco mais elaboradas, se você requer relatórios mais complexos, mais detalhados, né? A gente oferece também as soluções de FortiManager e FortiAnalyzer, né? O FortiManager não somente para relatórios, mas também para gerência de equipamentos distribuídos, né? Muitos clientes nossos têm sites em 100 sites distribuídos, cada um com um FortiGate. Fica impossível você manualmente aplicar regras individualmente em cada um desses dispositivos. Então, o FortiManager ele faz essa aplicação automatizada de políticas, né? Isso seria a funcionalidade central dele também, mas ele tem outras funcionalidades que permitem o gerenciamento centralizado da sua rede Wi-Fi, né? Então aí alguns exemplos, por exemplo, a troca de update de software é feito de forma centralizada, a configuração de SSID e política de rádio de forma centralizada também. É, de forma centralizada, você pode identificar access points que não são autorizados na rede e pode, em tempo real, monitorar o que o cliente está fazendo, né? E por outro lado, a gente também tem o FortiAnalyzer. O FortiAnalyzer é uma ferramenta um pouco mais elaborada de reporting, né? Que provê visibilidade de como a sua rede Wi-Fi está sendo utilizada. Não somente a rede Wi-Fi, também como a rede cabeada também, né?
Vamos falar um pouco de Forte Authenticator, né? Gerência de identidades. Forte Authenticator é a nossa solução para gerência de identidade. Gerência de identidade é um conjunto de políticas e de serviço que ajuda o administrador a proteger o acesso aos recursos de TI. Né? Normalmente, esse administrador procura uma solução de gerenciamento por motivos como simplificar a administração de acesso aos recursos de TI, lidar com problemas relacionados à senha, é, enfim, evitar fraudes, ou seja, a execução de uma dada operação através de roubo de senhas, né? E normalmente quem precisa dessa solução são organizações que desejam proteger o acesso aos recursos de TI, empresas de médio e grande porte, né? Principalmente pelo número de funcionários que são elevados, né? Empresas que pretendem implementar o Bring Your Own Device, né? E acesso ao convidado também. Então essa é uma plataforma que permite gerenciar todas essas questões, né, em um único dispositivo com uma única interface também. É, Bom, a solução, como eu falei, o Forte Authenticator, né? Assim a gente pode dividir em 4 blocos aí. Autenticação, autorização, né, através de redes, integração com o LDAP, ou seja, se você tiver lá, por exemplo, um Windows AD, o Forte Authenticator pode se integrar a esse Windows Active Directory e fazer a autenticação e autorização desses usuários baseados em políticas, né? E baseado nas informações desses usuários e senhas que já estão disponibilizados, né? No domínio AD. Lá. Autenticação de 2 fatores, ou seja, usando o token, isso aumenta o nível de segurança relacionada a senhas, né? Ou seja, a senha passa a ser não somente o que você sabe, mas aquilo que você tem. Você recebe um código, seja possuindo um token físico ou um token que é instalado como aplicativo no smartphone, ou até mesmo via e-mail ou SMS. Né? Você recebe um código e através desse código você consegue ter acesso à rede corporativa. A gerência de certificados, a questão aí de single sign-on também, ou seja, é possível que você tenha, que o usuário se autentique em um único sistema, seja um Radius, seja até o próprio domínio AD, e que essa autenticação já libere o acesso a outras aplicações, né? Por trás de um FortiGate, por exemplo, acesso à aplicação que está num, num data center ou até mesmo acesso à internet automático. Há outros cenários de uso do Forte Authenticator, como eu já mencionei, o pooling ao Active Directory, né? E uma vez que ele fez esse pooling, ele identifica os eventos de logon e logoff, né? E automaticamente esses eventos são empurrados aos FortiGates na rede para a criação de políticas de segurança. Né? Por outro lado, pode-se instalar também o FortiClient, que é disponível aí para PC, Windows e Mac, iOS e Android, que automaticamente reconhece que o usuário está na rede, que o usuário está protegido. Pode ser feito um scanning nesse dispositivo antes da liberação do acesso à rede, né? Através do FortiClient. Né? Ou até mesmo utilizar um Radius existente. O Forte Authenticator ele é capaz de acessar as informações de accounting, de contabilidade de um Radius existente, verificar se um determinado usuário já está autenticado ou não, e a partir daí gerar, empurrar essas informações para o FortiGate, para que sejam criadas políticas para esses usuários que já estão autenticados, né, em outro sistema, não pedindo novamente uma credencial. Bom, vamos falar um pouco de FortiWeb, que é a nossa solução voltada para proteção de aplicações web, ou seja, portais aí de universidades, de escola,
que hoje são sensíveis, né, a ataques, né, mas não somente isso, também essa solução é bastante útil para grandes empresas que utilizam transações financeiras com cartão de crédito, né? A grande demanda ainda é por setor financeiro, né? Ou qualquer site de compra é, de web e-commerce, né? Que utiliza informações sensíveis de usuários, né? De senha, é, informação de cartão de crédito também, né? Então, vamos iniciar a nossa discussão aí apresentando alguns dados de 3 estudos diferentes aí, né? Bom, o primeiro indicando que o que a gente tem visto recentemente aí são grandes ataques relacionados a roubo de senha. Recentemente com, com esse site de relacionamento aí, de encontros extraconjugais, né, que foram roubadas, né, os dispositivos, foram roubadas as credenciais, né, causando aí grande revolta, né, dos usuários, né, ter essa exposição toda. Então, hoje a gente ainda vê que a obtenção de credenciais é o grande objetivo, né, desses hackers, né? E a partir do roubo dessas credenciais, fazer um uso abusivo de aplicações web também, né? E para o caso de instituições financeiras, fazer transferência de recursos, né? Mas existem ataques mais sofisticados também, como o SQL scripting, como por exemplo eles injetam códigos maliciosos nessas interfaces web a fim de modificar campos de bancos de dados que estão no back-office, né? Ou roubar informações que estão nesses bancos de dados, né? Então, os firewalls tradicionais eles não tratam do conteúdo em si da mensagem do tráfego HTTP, né? Então, a questão aí de web firewall, né? Web application firewall, eles vêm justamente para fechar esse gap, né? Que existem aí na segurança desses aplicativos web. Bom, outro ponto importante é que essas aplicações web, normalmente a segurança deve estar relacionada ao desenvolvimento em si, né? O que a gente tem observado é que muitas vezes o desenvolvedor ele está muito mais preocupado com a funcionalidade da aplicação em si. Ele não escreve um código preocupado com a segurança em si. Ele muitas vezes se preocupa com a funcionalidade, mas a segurança desse desenvolvedor fica deixado aí em segundo plano. Muitas vezes pela falta de conhecimento do desenvolvimento ou pelo tempo apertado, né, que esses desenvolvedores têm, né? Então, o Web Application Firewall vem justamente fechar esse outro ponto de vulnerabilidade aí. Ele faz com que o desenvolvimento não tenha que se preocupar tanto com a segurança, né? A segurança da aplicação web em si fica restrita ao Web Firewall, né? Web Application Firewall, né? Bom, como eu falei, ele é especializado em alguns ataques um pouco mais sofisticados, como SQL Injection, na qual ele pode injetar um código malicioso, PHP ou ASP, né? E o firewall tradicional não enxerga isso, pela definição em si, né? Outros ataques como cross-site scripting, enfim, ataques de camada nível 7, específicos a URL, ataques relacionados a cookies, né?
a esquemas, troca de mensagens web via XML, por exemplo, os firewalls tradicionais não conseguem identificar esse tipo de ataque. O Web Application Firewall entende o contexto, entende o que seria o comportamento normal de um determinado usuário, e se ele identificar um desvio muito grande em relação a esse comportamento, que é subentendido, ele bloqueia o ataque, né? Bom, como eu falei, ele atua sobre vulnerabilidades em aplicações, tanto as desenvolvidas em casa como aquelas que são customizadas, né? Por exemplo, muitas vezes você compra um pacote e o pacote é customizado de acordo com as necessidades de uma determinada organização. Nossa solução de Web Application Firewall, o FortiWeb, ele identifica essas plataformas, né? Identifica através do nosso centro de pesquisa, o FortiGuard, tem, tem uma sincronia, né? Entre para identificar essas vulnerabilidades, né? E enfim aplicar as políticas aí pertinentes, né? Para superar essas vulnerabilidades, né? Como eu falei, ele entende um pouco o que seria um comportamento normal do cliente. Tudo que sai daquele comportamento normal, né? Ele ou avisa ao administrador que um comportamento anormal foi identificado, ou bloqueia uma determinada ação. Tá? Bom, quem precisa de Web Application Firewall, né? Organizações, basicamente as organizações que usam, armazenam e transmitem informações pessoais sensíveis, como CPF, informação de cartão de crédito. Nos Estados Unidos é dado muita ênfase lá ao Social Security Number, né? Outras organizações também que não se sentem confortáveis em relação ao desenvolvimento de aplicações, como mencionei. Outra questão é referente à regulação compliance do PCI, né? O PCI 6.6 basicamente provê duas opções, né, que endereçam as ameaças envolvendo transações via web, né? Ele dá dois caminhos, ou seria a revisão periódica do código, ou o uso de um web firewall. Né? Muitas vezes a revisão periódica do código envolve aí a contratação de consultorias especializadas, né, que muitas vezes pode não ser o caminho mais financeiramente mais viável. Né? Então, como mencionei, o Web Application Firewall ele isola a questão de segurança da aplicação em si. Né? Bom, outro ponto aí mencionado é que, como boa prática, os web firewalls devem atender aí às top 10 vulnerabilidades apresentadas pelo Open Web Application Security Project, né? Que é uma organização sem fins lucrativos que foca na melhoria dos níveis de segurança em desenvolvimento de software. Né? Eles revisam essa lista de top 10, né? Top 10 as 10 maiores vulnerabilidades, né, para aplicações web. E muitos fabricantes desses Web Application Firewalls, né, eles têm que seguir, como boa prática, seguir essas regras aí. Né? É, nossa solução de firewall também inclui uma solução de scanning integrado, ou seja, periodicamente você pode fazer um scanning da sua aplicação, assim, cada vez que você troca o código, cada vez que você troca uma plataforma,
você pode rodar esse scanning e através desse scanning ele vai apontar vulnerabilidades. E também pode ser utilizado para publicação de aplicações Microsoft e outras, né? O que a gente tem visto é que alguns clientes nossos têm pedido, em função aí do End of Support, o End of Life do Microsoft TMG, a gente tem tido bastante sucesso em trocar essa plataforma pela plataforma da Microsoft de segurança pela nossa plataforma. Né? E proteção contra a corrupção aí, ou a troca, né, maliciosa do conteúdo do website. Ou seja, o FortiWeb ele faz um backup de algumas páginas web, né? E se ele identificar uma alteração dessa página não autorizada, ele automaticamente volta esse backup, restaurando a página original. Né? A gente vê, às vezes, recentemente aqui no Rio de Janeiro, uma rede de mercados, né, tem uma presença bem considerável aqui, teve o website dela modificado, né, hackeado. Bom, o FortiWeb, ele basicamente nós oferecemos em 6 modelos aí que variam de throughput de 25 megabits até 20 gigabits, né, de throughput HTTP, com densidade variável aí de portas, né. Como eu falei, ele inclui o scanning integrado de aplicações de antivírus. A gente tem ofertas tanto em hardware como questão de VM também. Integração com sandbox, que a gente vai ver em um slide aí mais à frente. Tá? E aí à direita uma série de features, né, que estão incluídas. Incluindo aí load balancing de nível 7, o single sign-on também, ou seja, se ele está protegendo aplicações web, ele pode ser integrado a um Active Directory, né? Uma vez que o usuário foi autenticado nesse Active Directory, ele não vai pedir uma segunda vez a senha para acesso a determinadas aplicações. Aí um sumário de alguns benefícios do FortiWeb, né? Aqui o foco, né? A grande demanda que nós temos ainda hoje é para a compliance em relação ao PCI, né? Mas a gente vendo o FortiWeb sendo utilizado em outros cenários também, né? Aqui a linha de produtos, isso vocês podem ver no site facilmente, né? Em termos de gigabits, de throughput, aceleração SSL é outro ponto aí que está na parte de compliance. É recomendável que faça aceleração SSL, todo o trabalho de encriptação, decriptação fora dos servidores, né? Que isso seja feito numa caixa, um sistema externo, né, apropriado para isso. E através do ASIC, né, essa é uma função bem especializada de ASIC que nós temos, né, isso acelera esse processamento de criptografia e decriptografia, né, e alivia os servidores desse trabalho adicional. Né? Então, algumas plataformas nós fazemos isso em ASIC dedicado. Aí, um quadro comparativo entre as nossas soluções de FortiWeb, começando aí do 100D até o 4000E, né? Envolvendo aí latência, load balancing, o scanning que está disponível em todas as plataformas, domínios administrativos, ou seja, se você quer segmentar seu data center em diversos por exemplo, se você tem uma universidade com diferentes departamentos, né, você pode dividir esse FortiWeb em diversas instâncias virtuais dentro de uma mesma appliance físico, né? E
dar diversos e distribuir essas responsabilidades de administração a uma determinada instância, a um determinado departamento, né? Aqui, basicamente, as plataformas que nós fazemos em virtualização, né? VMware, Microsoft, Citrix, Open Source, o Amazon Web Services também. Bring your own license, né? Para aplicações da Amazon. Então, é, além do firewall, além do appliance físico em si, nós também oferecemos uma grande diversidade aí para serviços virtualizados. E aqui é importante, né, a gente saber que o Web Firewall, Web Application Firewall, ele vai bem além do firewall tradicional, né? Ele faz a correlação entre vários elementos aí de proteção, né? Identificando se uma determinada ação é nociva ou não à organização e tomando a decisão própria, né? Algumas features, uma das maneiras de a gente fazer esse deployment é justamente deixar o firewall inicialmente de modo transparente para que ele entenda o que seria um comportamento normal, né, de um determinado website. Em termos de número de usuários, as URLs mais acessadas, né? E uma vez que ele aprendeu esse padrão, qualquer coisa que saia daquele padrão, ele vai atuar de forma proativa, seja bloqueando, seja informando ao administrador que que um determinado comportamento aí saiu um pouco do padrão que foi anteriormente aprendido, né? Então, essa é uma função bem importante. Ele entende o contexto no qual um usuário legítimo deve atuar, né? Qual o tipo de transação, por quanto tempo ele fica, quantas conexões são abertas do browser até os servidores, né? Então, ele entende esses padrões e tudo que depois vier fora do padrão, ele pode tomar uma ação com relação a isso, tá? Aqui outra série de benefícios, ele pode gerar um relatório de vulnerabilidade, inclusive indicando o tipo de vulnerabilidade, seja SQL injection, seja cross-site scripting, tá? Pessoal, não vou entrar muito em detalhe desse tipo de vulnerabilidade, desse tipo de, de ataques aí, porque isso está bem documentado aí na internet, só dá um Google, tá? Importante também enfatizar que ele está associado ao FortiGuard, ou seja, todas as aplicações, nós fazemos a pesquisa com relação às aplicações, varremos as questões de vulnerabilidades aí, e isso é automaticamente populado aí no database de vulnerabilidade do web. Nós provemos também as medidas, né? Digamos, recomendadas, né, para cada uma dessas vulnerabilidades. A integração com Sandbox, por exemplo, se você tem uma aplicação que requer o upload de um arquivo, o que o FortiWeb pode fazer? Antes de trazer esse arquivo para dentro dos sistemas, ele faz um upload ao Sandbox. O Sandbox, digamos, são máquinas virtuais que emulam sistemas operacionais, Windows, por exemplo, e estudam o comportamento desse arquivo, né? Eles fazem análise para ver se não existe código malicioso, ou se existem ataques novos sendo embutidos naquele arquivo, inclusive vírus de macro, coisa do gênero. Ele faz essa análise separada e se tiver tudo ok, o Sandbox devolve o arquivo para o FortiWeb
para que sim seja feito o upload para as aplicações, né? Ou não, o Forte Sandbox pode indicar que tem que demorar mais tempo ou que aquele determinado arquivo requer um tempo adicional aí para análise, né? Então é uma forma de integrar, é um nível adicional de segurança, né? Que a gente pode estar integrando a esses servidores de aplicação. Bom, como eu falei, isso está integrado ao FortiGuard, né? Diversas, assinaturas de aplicações, né? Os códigos maliciosos, etc. Isso tudo, as proteções contra essas ameaças, né? São armazenadas no FortiWeb de forma a manter uma proteção sempre proativa aí, né? Aqui é uma comparação do NSS Labs, né? É um centro de pesquisa aí que faz o comparativo entre diversos fabricantes de segurança. Basicamente, a gente pode ver aí no lado acima e à direita o gráfico. Quanto mais acima e quanto mais à direita, melhor posicionado uma determinada solução. No eixo horizontal está relacionado a aspectos relacionados a custo, por exemplo, custo por dólar por megabit ou gigabit protegido, e acima a efetividade, né? Quanto aquela solução realmente protege o ambiente, né? Em relação a, por exemplo, falsos positivos, né? Detection. Então a gente pode ver aí que a Fortinet está bem posicionada nesse, nesse segmento também, de Web Application Firewall. Aqui uma pequena comparação entre os produtos. De acordo com Gartner, nós não somos líderes, mas nós oferecemos o conjunto. Nós não somos líderes porque alguns outros poucos fabricantes oferecem muito mais funcionalidades que nós oferecemos, mas nós oferecemos as funcionalidades que, digamos assim, 90% das corporações precisam, né? A um preço, a um custo aí bem interessante. Então, nós somos um player bem significante nesse mercado de application firewall, né? Esse é o final da minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou estar aí disponível para responder as perguntas. E passo aí a palavra para o Clério, que deve apresentar aí alguns estudos de caso. É isso, Clério? Ok, ô Jorge, obrigado. A gente tem umas perguntas aqui. Sim. Só um minutinho. Estão no chat? Estão no chat, deixa eu só abrir aqui. Tiago pergunta aqui, ó. Jorge, poderia e é possível integrar o wireless com autenticação em banco de dados PostgreSQL 8.8? 8.1. Olha, sim, a gente tem uma API no Forte Authenticator. A gente teria que desenvolver uma API para fazer isso, tá? Eu tenho que ver internamente. Depois você me diz especificamente, Clério, você pode me passar a especificação aí do banco de dados que eu faço a consulta interna aqui e respondo. Tá ok, vou pedir o Tiago, você envia Tá? para a gente os detalhes, Tiago, para comercial@brasiline.com.br que a gente passa essa dúvida para o Jorge e ele vai estar esclarecendo isso para a gente.